Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária desta tarde com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A leitura de hoje intitula-se Estejamos contentes. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Paulo 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se à mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecido não desponderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no mealheiro para socorro do próximo ou de si mesmo, nos dias de borrasca e insegurança. Entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira que um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e esqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com pão e com agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e de servir em paz e contentamento. Meus queridos irmãos, vamos orar. Bondoso Mestre Jesus, rogamos a Tua presença e a presença dos bondosos irmãos espirituais. Crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa de amor, canteiro de fraternidade. Inspiração ao nosso querido irmão Amaury Neto. Assistência a todos os irmãos que se encontram em estado de necessidade. Quanto a nós, Senhor, torna-nos receptivos aos Teus ensinamentos e às boas energias que estão sendo doadas nesse momento. E com a Tua permissão e em Teu nome, estamos iniciando a doutrinária desta tarde. Passo a palavra agora para o nosso querido irmão e meu filho, Amaury Neto. Meus queridos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos e todas. Hoje estou encarregado de mais uma doutrinária nesse canal de amor, nesse canal que tanto nos agrega, que tanto nos ensina. E sobre a doutrinária de hoje, vamos falar um pouquinho ainda sobre o livro que estamos trabalhando desde o mês passado, que é o livro Renovando Atitudes, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto e ditado pelo Espírito Hamed. Então, o capítulo de hoje, eu fiquei com essa missão, essa tarefa de de guiar a gente, digamos assim, de trazer as minhas considerações, as minhas reflexões sobre o capítulo 36, que é intitulado Imposições. Então, por que seria essas imposições que Hamed e Francisco querem trazer para a gente? Dando seguimento ao capítulo, ele sempre começa com frases, digamos assim, são frases que eu chamo de mensagens iniciais, que são mensagens que vão nos nortear a respeito das reflexões que serão tecidas, que serão construídas. A mensagem inicial desse capítulo é a seguinte, eu recortei aqui, trago para vocês para que a gente possa pensar juntos, certo? A mensagem é: não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro.
Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Aí é o capítulo 8, item 8, aqui ele coloca, né, a seçãozinha. Bom, o que é que a gente pode pensar dessa primeira parte? Antes da gente começar a pensar em cada etapa, digamos assim, ao decorrer, né, das nossas reflexões aqui, a gente vai conseguir, né, dialogar, vamos conseguir trazer essas reflexões à tona. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, para que a gente possa pensar, é a respeito do reflexo dos costumes, né, de época nos indivíduos. Como assim? Os indivíduos, ou seja, nós, somos seres gregários. Então nós convivemos em uma sociedade, né? Essa sociedade, ela possui costumes, normas sociais que regem as relações, né, na qual nós estamos inseridos. Nessas relações, nesses costumes sociais, depois eles se transformam em valores morais. Valores estes que norteiam se estamos agindo de maneira coerente ou não, baseado na visão, digamos assim, social. E acima dessa visão social é culminada, é congregada ordens divinas, certo? Isso aqui, tudo que eu estou trazendo em reflexão, são justamente conceitos que, na leitura do livro, né, desse capítulo, ele vem trazendo. Então, é exatamente nessa parte. E o que é que isso implica? Isso implica que mesmo que nós tenhamos, melhor dizendo, normas sociais, esses costumes, esses valores morais que são, digamos que, vistos e impostos pela sociedade e as ordens divinas, nós temos uma característica, uma propriedade da existência, que é a liberdade de agir e pensar. Então, é um dos nossos direitos, e um dos direitos que no próprio livro nos traz, que é um dos mais sagrados, é o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele é a chave para todo o processo que a gente vai compreender aqui. Então, o livre-arbítrio, a gente pode considerar ele como um forte condão. O que é um condão? É um poder, né? É uma propriedade que, quando nós conseguimos aproveitar desse livre-arbítrio fazendo coisas que nos agregam, assim colaboramos com o nosso adiantamento espiritual, ou seja, a nossa evolução, a nossa autorrealização. Então, esse processo do livre-arbítrio, do que cada um de nós estamos fazendo com esse livre-arbítrio, é importante também de ser pensado, de ser, né, posto, pensando justamente nesses valores morais. E valores morais, normas sociais, como eu já estou falando. E no livro, ele traz que nós nunca devemos abrir mão da nossa liberdade, porque é através dessa liberdade que a gente age, que a gente adianta digamos que, nossa caminhada espiritual, ou que a gente, né, adia, digamos assim, nossa evolução, porque a gente acaba caindo nos desejos, digamos que nas seduções que esse mundo terreno proporciona. Então a gente não devemos nunca, melhor dizendo, abrir mão dessa liberdade, abrir mão do livre-arbítrio. E aí, as pessoas que assim ficam, ou seja, que estão amarradas a normas opressoras, né, que existem, digamos assim, na sociedade, elas mal podem gerir as suas próprias ideias. Então, os seus próprios conceitos, entender, interpretar determinada situação. E assim, elas não conseguem se locomover para o seu crescimento interior. Se elas não conseguem desenvolver, não conseguem colocar em prática seus próprios ideais, elas não vão conseguir, então, também aplicar esses ideais, ou seja, progredir para o seu processo de autorrealização. Isso porque essas aspirações que as pessoas, né, têm, nesse caso, né, dessas normas opressoras que as pessoas ficam amarradas, que nós ficamos amarrados, muitas das vezes, por exemplo, isso acaba que anula as nossas aspirações, os nossos gestos ficam limitados, né, as nossas ações,
e assim os nossos anseios, nossos desejos são negados constantemente. Então, nessa primeira parte, o livro, o capítulo, ele quer nos trazer essa questão de que o livre-arbítrio, a nossa liberdade é importantíssima no nosso processo de adiantamento, porque é através dele que a gente age, nessa propriedade da gente ter o potencial, termos o direito de pensar e agir, que acaba nos trazendo esse adiantamento, nos trazendo essa evolução. Então, ao ficarmos amarrados a essas normas opressoras, vai de totalmente um caminho totalmente oposto a esse processo de adiantamento. Acaba que a gente fica limitado. Logo, a gente entra no recorte daquela frase norteadora, que é o quê? Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. Nesse sentido aqui, Jesus que nos traz essa fala, no caso, a fala de Jesus, ele quer advertir, ele quer trazer um aviso que no caso, as criaturas do tempo dele, que convivia, enfim, na mesma época que ele, que se apegar demais às práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens, ou seja, o que são essas práticas e regulamentos pré-estabelecidos? São esses costumes e normas sociais que eu logo no início falei. Então, se apegar demais a esses dois pontos, as práticas e regulamentos pré-estabelecidos pelos homens, acaba que tornam essas pessoas que se apegam pessoas ortodoxas intolerantes, fechadas, com mentes fechadas. Então, isso acaba que ele traz, para exemplificar, no caso, o exemplo dos judeus, que aí o livro, no caso, o livro traz o exemplo dos judeus, no qual é dito que os judeus confundiam frequentemente as leis divinas com as leis civis, porque eles se prestavam mais às práticas exteriores do que aos verdadeiros anseios da elevação, da renovação da alma. Então perceba que a questão é o norte, é o ideal. Então, é por isso que a gente precisa estudar a doutrina, a gente precisa ter pensamento crítico para que a gente não possa ficar amarrado a essas situações que nos desviam do nosso propósito e do nosso poder de ação, nosso poder e assim, consequentemente, nossa propriedade de elevação, de autorrealização. Então é necessário que a gente tenha essa visão. Será que está... E aí, eu não vou falar agora, não, já ia dar spoiler, mas vamos deixar quietinho aí. E as pessoas, o livro continua nos trazendo, esse capítulo, que as pessoas antigamente achavam que senhores dignos e respeitáveis, eles só deveriam sair para as ruas de chapéu, paletó, gravata, todo mundo estão com essas roupas aí de luxo, digamos assim, roupas de elite. Assim como as senhoras, as honradas senhoras, como é dito no livro, elas não deveriam andar desacompanhadas das suas famílias, devendo se vestir sempre com luvas, chapéus, leques, lenços perfumados. Então parece aquele filme de época que todo mundo se veste dessa forma. Então, olha a noção. A sua vestimenta, você é julgado pela sua vestimenta. Então, se você não sai com esse tipo de vestimenta, você não é um senhor digno nem respeitável. Então, aqui existe uma imposição de um costume, de uma norma social, através do indivíduo. A gente está julgando o caráter do indivíduo pelo que ele veste. Faz sentido, gente? E aí, trazendo mais ainda o ponto de Jesus, no tempo de Jesus não foi diferente, Ele viveu no meio de criaturas radicais, fanáticas pelas crenças religiosas, religiosas inclusive do passado, que cultuavam normas, regras ditadas pelos antigos profetas, então, presos a esses costumes, essas normas antigas. E assim, pelas pessoas estarem nesse sentido, de fanáticos pela crença religiosa, por essas normas, enfim, por essas regras ditadas, acabava
que Jesus não conseguia se fazer compreendido nesse sentido. As pessoas não conseguiam compreender Jesus, no caso. A melhor abordagem é essa. Não é que Jesus não foi compreendido, mas que as pessoas, nesse sentido, de estarem presos, estarem arraigados a esse fanatismo todo, a seguir essas regras todas das normas sociais, não compreendiam Jesus, não compreendiam a sua postura, né, o seu relacionamento livre de preconceitos. Também tem um aspecto que Jesus ele nos traz, né, o sentido, um novo, melhor dizendo, não um sentido, mas um novo sentido, tanto de ensinar, através das parábolas, também de ver a vida, o propósito da existência e também de sentir a própria vida. E Jesus ele tinha um bom senso de usar a lógica para tanto orientar ele mesmo e também aos outros que escutavam as suas lições de sabedoria. Ele era contrário à hipocrisia dos que honravam com os lábios, ou seja, que falavam coisas bonitas demais, etc., mas não com o coração, que não agiam daquela forma, que traziam as palavras que floriam, né, e tudo mais, mas que não de fato seguiam aquilo, acreditavam naquilo e colocavam em prática. Então, essa questão da lógica que eu citei, que Jesus utilizava, é a questão da consciência, que todos nós temos esse nosso norteador das leis divinas, do que é certo e do que é errado. Então, essa consciência, ela se amplifica ao decorrer do nosso processo de elevação. Então, quando a gente vai conseguindo aprender coisas novas, nos elevar, né, realmente crescer no sentido não intelectual, que eu estou me referindo, mas no sentido moral, né, então a gente consegue ter, digamos que uma ampliação, um campo maior de visão em relação à nossa consciência. A gente expande nesse sentido. E então, aqui nesse ponto, percebam que a gente está falando bastante de moral, e aqui entra o ponto que a moral e o imoralidade, ou seja, moralidade e imoralidade é algo relativo. Isso é uma discussão filosófica, né? Quem é da área jurídica, quando vai começar a ver o direito, né? Eu tive um semestre de direito, então eu vi essa discussão um pouquinho do que é moral, do que não é, do que é moral, do que é imoral e amoral, enfim, tem uma discussão a respeito disso. E por que existe essa subjetividade entre moral e imoral? Porque isso tudo depende das regras e costumes sociais, que em cada tempo muda, porque mudam-se os povos, mudam-se os locais, né, as leis sociais, mudam os valores, muda-se a moral social. Então, as relações sociais e também a questão digamos que tanto da questão da época, enfim, dessas relações sociais que acontecem em determinada época, acaba que vai mudando esses conceitos, e aí a moralidade e a imoralidade também vão mudando, né? Vão se relativizando. Então, nesse ponto, no livro, nesse capítulo, é abordado bastante isso, que moral e imoral ele é relativo, e que tudo se trata dessas regras sociais que a cada tempo vão se modificando, né? Que a cada tempo, junto com as leis sociais e também os valores, são modificados. E sobre a moralidade, né, a moral, aqui tem um ponto importante, que a moral na qual Cristo ele estabelecia, que ele trazia para os padrões, né, dele, era, digamos que, não se estabelecia, né? Essa moral não era estabelecida por esses padrões humanos, imperfeitos do conhecimento humano. Por quê? Porque Cristo era um ser autorrealizado. Cristo estava fazendo uma missão aqui, ele queria trazer o exemplo. Né? Trazer o exemplo não, ele queria ser o exemplo. Né? Ele queria e ele foi o exemplo pra gente, é o nosso exemplo ainda. Né? De vários sentidos, né? Do que a gente vai se transformar, né? nesse processo de autorrealização nossa. Então, essa moral que Cristo trouxe para a gente, ela não se baseava, ela não era estabelecida por esses padrões imperfeitos do conhecimento humano. Então, ele não fazia comparações do que é adequado ou inadequado,
ele não rotulava, ele não criava estatística de coisas, das pessoas, enfim, né? Ele não tinha esse sentido. Isso por que isso acontece? Né? Por que Cristo não julgava, por que Cristo não comparava os outros ou a ele mesmo, enfim. Isso tudo porque ele entende tanto o nosso propósito existencial, porque ele já é um ser autorrealizado, né? E também ele entende que cada um de nós tem a sua própria história. E isso aí é uma frase clichê, mas é exatamente isso. Porque cada um de nós tem a nossa própria trajetória. Por que cada um tem a sua própria trajetória? Livre-arbítrio. O que é que a gente está fazendo com o nosso livre-arbítrio? A nossa trajetória é a execução do nosso livre-arbítrio. Então nós somos seres individualizados totalmente. Mas entendam, individualizados não quer dizer que nós somos autossuficientes ou que a gente tem que viver sozinho, individual, não. Mas que nós temos a nossa persona, o nosso individual, os nossos processos individuais. Então, precisamos um do outro. Isso é importante. Precisamos viver em sociedade. E a gente tem as leis da sociedade, enfim, no Evangelho segundo o Espiritismo, outras abordagens que o gregarismo humano é uma propriedade inata do ser humano, viver em comunidade. Mas a grande questão aqui, porque eu estou falando isso do individualizado, é que a nossa caminhada só você, só eu, enfim, os seus parentes, nossos amigos, só cada um de nós vai viver a nossa caminhada. Só você vai ver a sua caminhada. Então, por isso, nós somos totalmente individualizados. Mesmo que tenhamos pessoas para nos acompanhar, mas não temos pessoas para viver a nossa experiência. Certo? Então, nessa questão, né, de relações, por estarmos expostos, por termos sido expostos a diversos estímulos e experiências diferentes ao longo dessa nossa jornada, na multiplicidade das existências é que nos faz, é o produto, né, resulta no produto desse nosso processo individual de autorrealização, de crescimento. Então, esses estímulos, essas experiências diferentes, enfim, interessante que na multiplicidade da existência é porque nós somos seres de diversas existências. Tanto nesse plano, podemos estar existindo diversas vezes nesse plano, tanto em outros planos, quanto nesse reino hominal, né? Então, há essa pluralidade das existências. E, nesse sentido aqui, eu queria trazer um enfoque na questão dos estímulos. Porque os estímulos externos, melhor dizendo. Porque somos expostos a diversas coisas, mas por termos o livre-arbítrio, podemos distinguir o que é bom pra gente ou não. Que é o que eu falei lá atrás, que Cristo ele tinha essa sabedoria, esse discernimento. E precisamos ter esse discernimento e saber o que é bom pra gente ou não. Isso em todos os aspectos. Porque tudo isso impacta na energia, na psicosfera, tanto a sua, quanto das pessoas ao seu redor, quanto do universo. E nos diversos âmbitos, pequenas coisas como, por exemplo, as palavras que você usa no seu dia, elas têm um potencial enorme. As palavras geram energia. Não só o pensamento gera energia, mas as palavras também. Então, o que você pensa, o que você fala, o que você assiste, tudo isso é estímulo externo que você está filtrando, ou deveria filtrar. Tem muita coisa que pra gente não vai agregar. Então a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa ter esse filtro para que intensifiquemos e aproveitemos da melhor forma possível os materiais. Uma leitura edificante, um bom filme, uma boa música. Então tudo isso é necessário que a gente tenha esse filtro para justamente lidar com esses estímulos externos, porque estamos rodeados, nós somos bombardeados de estímulos externos, notícias ruins, de mídia sensacionalista, da educação materialista, do que a gente tem que ter para ser alguém na vida, ou, sei lá, para ser reconhecido. Olha lá o que eu falei lá atrás da questão que as pessoas achavam que antigamente para você ser bem quisto, para você ser uma pessoa digna, você tinha que sair na rua com chapéu, essas coisas, roupas. E a gente sabe que quando a gente morrer não vai levar nada, então
é a educação materialista. É a educação que não reconhece o lado espiritual da coisa e que não reconhece o nosso propósito existencial, né? Da nossa missão, que é justamente que a gente reconhece quando a gente descobre aquelas 3 perguntinhas e responde. E vive aquelas 3 perguntinhas do que nós somos, para onde nós vamos e de onde nós viemos. Então, quando a gente começa a entender esse sentido, que a gente bate de frente, que a gente se, digamos, se distancia desse processo da educação materialista. Mas eu queria trazer esse enfoque realmente dos estímulos, porque é interessante, é algo que eu fiz na pandemia, né, filtrei algumas coisas e realmente faz muito sentido. Isso impacta muito no seu dia, no seu bem-estar. Então é algo muito legal a gente começar a fazer esse filtro dos estímulos externos. E continuando, falando um pouquinho mais agora daquele impacto das convenções sociais que a gente começou falando, Cristo, ele sabia que grande parte dos nossos sofrimentos e conflitos internos, eles se davam pelo fato de nós nos considerarmos errados, né? Por que errados? Por nos considerarmos inadequados aos moldes convencionados pela sociedade em que vivemos. Então, muita coisa gira em torno desse dilema, da gente tentar corresponder a uma convenção social. Isso em diversos aspectos, seja no seu gênero, seja na sua sexualidade, seja na sua forma de pensar, na sua forma de se vestir, na sua forma de agir. Então, tudo isso, a gente está sendo bombardeado desses moldes sociais. E quem não tem o discernimento que, por exemplo, dessa conversa, dessa reflexão, vai vivendo no automático, né? Vai sendo regido, de fato, por esses moldes. É quase uma religião, não, é assim mesmo, enfim. E aí que surgem esses pensamentos misóginos, né, que não identificam, que não respeitam as diferenças, o que é diferente para essas convenções sociais, né, que não aceitam, não escutam. Então, é necessário ter essa mente aberta. Por isso que foi dito lá atrás que a liberdade é importante, não só a liberdade de agir nossa, mas também a liberdade de entendermos, de darmos a liberdade para outros se expressar, enfim. Essa liberdade de termos a mente aberta para novas concepções, novas experiências, darmos oportunidades para isso, é importante para o nosso processo. Então, tudo isso, Cristo sabia, né, que justamente todas essas situações. E matar, agora falando um pouquinho mais sobre moralidade e imoralidade, né, matar sempre será imoral para a lei divina. Apesar, e aí vem o ponto, é que apesar dentro dos padrões de moralidade social, matar numa guerra é visto como motivo de condecoração e honrarias. Então aqui que a gente vê essa digamos que inconstância, né? Essa maleabilidade não é a palavra certa, mas é estranho, né? A gente vê que a gente pensar nesses 2 pontos. Vejam que para a lei divina é imoral em todas as ocasiões a gente matar. Só que para a lei humana, não lei humana, mas para a visão moral, melhor dizendo, humana, é visto como algo a ser considerado, valorizado, enfim, né, da questão da guerra, né, como eu citei agora. Então a gente precisa analisar a qual moral a gente está se prendendo. A das leis passageiras, da elite, de uma época, ou das leis eternas e verdadeiras de todos os tempos, que é a lei que a gente vê, tanto nas leis, algumas delas, né, que são abordadas no Evangelho, as leis que regem a existência, que passam, sobrepõem essa questão corpórea do ser. Então, a qual das leis, a qual moral estamos presos? Precisamos pensar, precisamos revisar atentamente esses alicerces da nossa conduta moral. Porque eles podem ser frutos da nossa dor, por nós estarmos ainda presos ao conflito trazendo lá a frase, né, de lavarmos ou não as mãos, ou podem ser raízes da nossa felicidade,
por seguirmos exatamente e estarmos escutando a voz do coração, seguirmos o conhecimento, seguirmos Cristo. Então, esse impacto das convenções sociais, a gente precisa pensar dessa forma. A gente precisa repensar no que a gente está fazendo, no que a gente acredita. E isso é um processo de desconstrução e construção que acontece justamente por conta das relações sociais. Por isso que é importante a gente viver em sociedade. Porque em sociedade é o que eu não sei, eu vou te ensinar e você vai me ensinar o que eu não sei. Porque cada um está no seu nível de elevação. E mesmo que tenha alguém que esteja, digamos assim, que seja considerado mais elevado que o outro, no sentido assim, intelectual, por exemplo, mas ainda tem um intercâmbio de ideias. Porque tudo isso, como foi dito, essas coisas todas giram em torno do que é que cada um está fazendo com seu livre-arbítrio, o que é que cada um aprendeu nas suas existências até aqui, seja essa ou as outras existências, essa carga que a gente traz. Então, gente, é interessante e é importante a gente pensar nesses dogmas, nessa questão da moralidade, e pensar nas nossas ações, no que a gente acredita, o que é que a gente está realmente preso. E que a gente não tenha medo de expressar as nossas opiniões, as nossas crenças, enfim, mesmo que elas sejam de encontro, que elas sejam opostas a uma convenção social, o que a sociedade acha que é certo. Porque como a gente está vendo aqui, o que a sociedade acha que é certo, muitas das vezes, aqui parece que está vilanizando, não é nesse sentido. Assim. Tem muita coisa social, moral, enfim, da lei, enfim, da regra, que é ok, que é certo. Mas o que a gente precisa fazer esse processo é pensar sempre, ter sempre essa criticidade, da gente ver, não é porque está ali que é sempre ali, dessa forma, só aceitar o que vem. Vem de lá, as pessoas dizem que é bom, então é bom. Temos que ter esse olhar crítico, essa opinião própria de, olha, dizem que isso aqui é bom, mas tem esse outro ponto que eu vi, tem esse outro ponto que eu testei, enfim. Então é importante que a gente tenha essa criticidade em tudo que a gente faça. E aí a gente, nesse processo de revisitar, nesse processo de revisão das morais, das nossas morais, eu digo, da nossa conduta moral, a gente consegue achar alguns pensamentos que muitas vezes a gente acha que não tem. Não pensamento, mas ideia, conceito. E muitas desse conceito, dessas ideias, muitas das vezes, melhor dizendo, são, digamos que, produtos, criações dessas convenções sociais das relações. Então, basicamente, o capítulo, ele traz esse conceito. As imposições, no sentido do capítulo, são justamente essas convenções sociais, essas normas sociais que nos prendem. Quando eu digo nos prende, é quando a gente está parafraseando a Joana de Ângeles, nesse processo de adormecimento da nossa existência. Quando a gente ainda não consegue entender o nosso sentido, o nosso propósito existencial. Então a gente fica factível, a gente é dominado de fato por essas convenções, pelos prazeres da carne, nos distanciando aí do nosso objetivo de elevação espiritual. E esse processo de elevação nos faz ter essa criticidade, termos um olhar mais crítico sobre essa realidade que a gente vive no plano terrestre, e aí a gente consegue se distanciar, a gente consegue filtrar melhor os estímulos externos que nós somos expostos e chegar então a escutar essa voz do nosso coração, a nossa consciência, e seguir de fato o exemplo que Cristo nos trouxe. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, a reflexão, espero que tenha sido interessante para vocês, que a gente possa sempre continuar buscando trabalhar esses nossos aspectos de crescimento. Querendo ou não, tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda, muita coisa que a gente precisa fazer com toda certeza. Então que possamos aí cada vez mais buscar lapidar essas nossas potencialidades,
né, que a gente sabe que tem muita coisa que a gente é bom, essas potencialidades que estão adormecidas ainda, mas no nosso processo de lapidação, de elevação, de experiência mesmo, de empiria, a gente vai descobrindo e desabrochando e aperfeiçoando. E sempre tendo, né, Cristo como nosso exemplo, como nosso guia. Lembrando que o amor, né, sem o amor nada é possível, então sempre buscando amplificar essas nossas ferramentas, essas nossas formas de amar, não só a si, também ao próximo, a Deus, valorizando, elevando, né, a nossa alma, buscando estímulos que que de fato nos agreguem, que nos aperfeiçoem e que nos mantenham no nosso propósito da caminhada, que é o de nos autorrealizarmos, de nos elevarmos e assim continuarmos contribuindo ainda mais com todo, né, o processo de existência. Né? Quando eu digo nesse sentido, é continuarmos fazendo as nossas missões, que cada um de nós temos as nossas missões, só que amplificando, tendo missões grandiosas, mais grandiosas, melhor dizendo, ainda, que isso, obviamente, vai ser, né, um reflexo, um produto da nossa caminhada, né, desse nosso processo de elevação. De resto, eu desejo a todos, né, uma excelente tarde, que Jesus nos abençoe sempre, nos ilumine, nos fortaleça e que continuemos firmes e fortes nesse processo aí de enfrentamento à pandemia, respeitando tudo direitinho, viu? Que as convenções sociais da pandemia tá certo, viu, gente? Fique em casa, lave as mãos, nesse sentido, viu? Então, a ciência humana, mesmo com as suas limitações, né, ela é, digamos que, confiável. Precisamos ver a ciência realmente como um guia, mas ver que, de fato, a ciência espírita tem muitas contribuições para essa nossa ciência terrena, mas que devemos segui-la ainda respeitando nesse sentido. E é isso, falei um pouquinho mais de algumas outras coisas, né, que eu achei interessante, também pelo período, talvez tenha sido um processo de intuição aí, mas tudo bem. E fiquem com Deus e vamos que vamos. Próxima, né, palestra aí a gente conversa um pouquinho mais. Gratidão a todos pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. Meus queridos irmãos, após essa exposição salutar, vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Maior para fazer a nossa prece de encerramento. Bondoso Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um aprendizado, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. Faz de cada um de nós instrumento do Teu Evangelho, do Teu amor, instrumento da caridade, que possamos estar sempre receptivos ao exercício, Senhor, do amor ao próximo, que possamos nos fortalecer a cada dia, com a certeza da Tua presença em nossas vidas e que possamos buscar, todos os dias, Senhor, o melhoramento, o aperfeiçoamento, na medida do possível, e que sejamos sempre pessoas destinadas ao exercício do amor e da prática da caridade. E com a Tua permissão, Senhor, e em Teu nome, estamos encerrando a doutrinária desta tarde. Que assim seja.